Olá, aluno terceiro ano. Para ficar mais claro, nesse volume 3, nessa primeira semana, eu resolvi gravar essa apresentação dos exercícios. Então, vamos lá. Ele vai falar sobre o assunto dessas 2 semanas, são os medidores elétricos. Bom, só que então agora a gente tem um circuito, né? Então, nessa primeira questão aí, vamos então primeiro entender bem o circuito, gente. Olha aqui, ó. Essas serrinhas aqui, ó, isso aqui são resistências. São coisas que provocam aquecimento, né? São coisas que aquecem. Um secador, uma torneira elétrica, um chuveiro, uma coisa assim. Essas duas barrinhas aqui, uma maior, uma menor, é o gerador do circuito, é aquilo que está fornecendo energia para o circuito. Então, é o que está fornecendo que está provocando a diferença de potencial para poder ter corrente elétrica. Então, o maiorzinho aqui sempre é positivo e o menorzinho sempre é o negativo. E a corrente sempre vai passar aqui, ó, do positivo para o negativo. Ela vai fazer esse caminhozinho aqui, ó, que eu estou marcando. Agora, ele fala aí que ele quer a indicação. Amperímetro, olha aqui, ó. Eu tenho um circuitinho bem simples, tudo ligadinho aqui, ó. Saindo do gerador, eu tenho uma resistência de 20. Continuando por essa resistência, eu tenho outra de 30. Continuando, ele pôs o amperímetro para medir. Continuando, eu tenho uma de 10. Então, a mesma corrente que vai passar na de 20, vai passar na de 30, vai passar pelo amperímetro, vai passar pela de 10. Já o voltímetro, eu quero saber quanto desse 120 aqui de carga que está sendo fornecido, dessa voltagem que está sendo dada para o sistema, quanto que está ficando para essa resistência de 30. Tudo isso dá para a gente calcular pela primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, né? Então, a DDP vai ser igual a resistência vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica de todos é a mesma, que está aqui, está ligado certinho. Beleza. Então, primeira coisa que a gente faz, geralmente, no exercício, é encontrar a corrente elétrica. No caso desse exercício aqui, eu tenho 3 resistências. Então, o que eu vou usar? A DDP é 120, beleza. R, eu vou usar 20, 30 ou 10 para achar o I, que é a intensidade da corrente, que é a marcação do amperímetro. Eu tenho que ter uma resistência, que a gente chama de resistência equivalente, que substitua a de 20, mais a de 30, mais a de 10. Quando essas resistências estão todas ligadas, seguidinhas assim, uma da outra, é só eu somar as resistências que eu encontro a resistência equivalente. Então, é como se eu tivesse uma única resistência de 60 ohms. Lembrando que no exercício, vocês não vão escrever isso que está de azul, só o que está de vermelho, tá? Então, agora a gente pode aplicar a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, no caso, o U é 120, o R é 60, o I é o que eu estou procurando. Então, que número que eu vou multiplicar por 60 para dar 120? 2. Então, o amperímetro está mostrando 2 amperes. Agora, assim que a gente encontra a leitura do amperímetro, a gente tem condição de calcular a leitura do voltímetro, porque o voltímetro está ligado em paralelo. Ele tem que ser ligado em paralelo para ele não influenciar. Então, aqui, ó, quero saber a diferença entre o potencial de entrada e o potencial de saída dessa resistência, quer dizer, com quantos volts esse trem aí ficou. Então, eu quero justamente, vou aplicar a lei de Ohm de novo para esse resistorzinho de 30. Então, o U é o que eu quero saber, o R é 30 e a corrente eu achei lá. É um dos mesmos 2 amperes que vai passar por ele. Então, eu acho que daqueles 120, 60 volts fica com essa resistência de 30. Bom, agora lá na letra B. Na letra B tem uma incoerência muito grande. Está vendo o voltímetro? Ele está ligado em série.
Voltímetro em série, ele não fala nada, porque aqui, ó, esse ponto aqui saindo do 4 ohms, desse resistor de 4 ohms, e chegando no resistor de 6 ohms, aqui é tudo o mesmo ponto. Eu vou ter, só vai mudar o ponto se eu colocar alguma coisa que consuma energia aí nesse meio. Não é o caso do voltímetro. Então, ele está ligado no mesmo ponto, entre os dois mesmos pontos. Não vai ter diferença de potencial aqui. Se não tem diferença de potencial aí, não tem o que esse voltímetro lê. A marcação desse voltímetro vai ser 0. Ele vai marcar que o U aqui, que a voltagem aqui é 0. Agora, de novo, para achar o amperímetro, é o mesmo caso. Está tudo ligado em série, então eu vou somar as resistências, né? Então, a resistência equivalente do circuito vai ser 20 mais 4 mais 6, que vai ser igual a 30 ohms. Agora, sabendo que é 30 ohms, os volts aqui, ó, a diferença de potencial é 12, então vou substituir 12 é igual a 30 vezes I. Então, eu vou achar que o I é igual a 0,4 amperes. Agora, na questão 2, a gente tem, ele te dá 4 lâmpadas associadas de acordo com o esquema. Então, se a gente pensar, vamos entender esse esquema aí, ó. Eu tenho o gerador aqui embaixo, né? Vamos pegar aqui, ó, o gerador aqui embaixo. Aí, eu seguindo pelo gerador, tem uma chave K, que se essa chave não estiver ligada, essa corrente não vai passar para esse circuito aqui. Logo depois da chave, eu tenho um amperímetro A. E depois eu tenho o que eu chamei de ponto A. Porque quando chega nesse ponto aqui, ó, abre em dois. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Esse circuito em série, circuito em paralelo? Passa a ser um circuito em paralelo aqui, ó. Essa corrente que vem aqui, ela divide, vem parte para cá, parte para cá. E aí, a que vem para cá, passa pela lâmpada 1, pela lâmpada 3 e chega no ponto B. A que vem para cá, passa pela lâmpada 2, pela lâmpada 4 e chega no ponto B. Bom, a lâmpada 1 aqui, ó, ela é 10 watts, 20 volts. Espera aí, ela é 20 volts, mas o meu gerador é de 20 volts. Se ela estiver sozinha aqui nessa parte do circuito, tudo bem, ela vai receber 20 volts. Só que ela não está sozinha. Ela tem a lâmpada 2 lá embaixo também, ó, também de 20 volts. Ela também não está sozinha. Então, ela não vai funcionar com tudo isso aqui. Ela não vai dar o brilho de 20 watts. Essa daqui não vai dar o brilho de 10 watts. Não tem como. Por quê? Porque tem uma outra lâmpada 3 ligada junto com a lâmpada 1 ali de 5 watts, que é 10 volts. Então, pelo certo aqui, eu precisaria ter 30 volts no circuito. Ele teria que ser de 30 volts para mim poder estar alimentando isso direito, porque isso ela não vai funcionar nessa potência, ela vai funcionar abaixo. E ainda tem a lâmpada 4 ali também de 10 volts. Então, em cada braço aqui, ó, eu tenho pedindo 30 volts e só vai ser fornecido 10. Isso vai acender? Se eu fechar a chave K, isso vai acender? Vai. Mas não vai queimar? Não, não vai queimar. Quando que queima? Se eu fornecer mais volts do que ele precisa, aí queima. Mas não vai queimar, porque vai estar abaixo. E eu vou estar fornecendo a quem? Em vez de eu estar fornecendo 30 volts para cada ramo, eu vou estar fornecendo apenas 20. Então, nenhuma delas vai queimar. E o amperímetro? Qual que é a corrente que vai passar por esse amperímetro? Aquilo que a gente falou no começo aqui, ó. A corrente vai sair daqui, ó, ela vai passar pelo amperímetro antes de ser dividida. Então, vai ser a corrente total do circuito. Por isso que a letra A é a resposta. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp.
Não guarda dúvida não, porque de agora para frente a gente vai ter que fazer dessa forma, porque vocês não viram mais isso em sala de aula, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.